Por favor, peguem a palavra do Senhor, abra em Gálatas capítulo 5, versículo 16, continuando na nossa meditação a respeito do fruto do Espírito. Hoje nós falaremos sobre a paciência. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, meu Deus, o Senhor, meu Deus, conhece os nossos corações. O Senhor conhece, meu Deus, o profundo, meu Deus, do nosso ser. Meu Deus, e não é à toa, Senhor, que será ministrada essa palavra. Meu Deus, não é, meu Deus, obra do acaso, não é algo aleatório, mas é porque, meu Deus, o Senhor quer falar com cada um de nós, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui, meu Deus, para nos ensinar a Tua palavra, para nos ensinar a andar nos Teus conselhos, nos Teus caminhos. Meu Deus, e nós suplicamos a Ti neste momento, meu Deus, que o nosso coração, meu Deus, se quebrante diante da Tua palavra. Meu Deus, que o nosso ser, meu Deus, se quebrante diante da Tua palavra. Que a Tua palavra, meu Deus, como uma espada, venha rasgar, meu Deus, venha cortar, Senhor, meu Deus, o nosso ego. Quebrar, meu Deus, o nosso orgulho. Tirar de nós, Senhor, toda a prepotência, para que assim, Senhor, com toda a humildade, meu Deus, nós possamos, meu Deus, entender e receber, meu Deus, a Tua palavra. Senhor, dai-nos sabedoria neste momento, para entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Pai amado, eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, perdoe os meus pecados, as minhas falhas. Meu Deus, que eu em modo nenhum te atrapalhe nesta manhã, Senhor. Que eu diminua, Pai. Que o meu ser, meu Deus, diminua. Meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, tenha total liberdade, meu Deus, para falar a esta igreja, esta congregação. Senhor, dai-nos ouvidos, meu Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai. Dai-nos ouvidos, Senhor, que nada tire a nossa atenção, meu Deus, da Tua palavra, Senhor. Repreende o diabo, o nosso adversário, que desde o princípio tem distorcido a Tua palavra. Seja ele repreendido, Senhor. Que ele não tenha, meu Pai, vez sobre a nossa vida, mas que a Tua palavra, meu Deus, venha firmar os nossos pés nesta jornada, nesta caminhada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, tomem assento em nome de Jesus. É interessante toda essa situação que acontece agora aqui pela manhã na congregação, porque não era o que eu ia pregar. Por incrível que pareça, meus irmãos, eu só descobri que eu ia pregar sobre a paciência, irmão Mauri, agora de manhã, porque eu estudei sobre a bondade. Eu não vi ali a paciência. Eu achei que hoje eu deveria pregar sobre a bondade, meus irmãos. Aí eu lendo, dando uma recapitulada em tudo que eu já tinha preparado, aí eu olhei bem no cantinho assim da Bíblia, paciência. Eu falei, será que eu estou pulando alguma coisa? Porque eu achei que era amor, alegria, paz e bondade. Só que eu estou vendo que na sequência é a paciência.
Aí eu falei, não, paciência eu prego depois. Só que aí algo no meu coração falou, porque eu me preparei para falar da bondade. Só que aí algo no meu coração falou, não, você vai pregar sobre a paciência, você não vai pular. Aí eu fiquei sem entender, eu falei, não, tudo bem. Então vou correr atrás. Entende, meus irmãos, o porquê? Como Deus, Ele trabalha. E hoje eu entendo o porquê de ser pregada sobre a paciência. Então, nós devemos sempre dar ouvidos à voz do Espírito. Então, se confirma nessa manhã que essa mensagem tem que ser pregada. Não somente para o irmão Amaury, mas como para todos nós. Porque, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, meus irmãos, é um tempo onde as pessoas estão muito o quê? Impacientes. São muito impacientes, a gente vê, é visível isso. Os irmãos podem ver, ainda principalmente os irmãos que têm a tendência, a frequência de estar indo ao banco ou a um hospital. Nós conseguimos ver a impaciência das pessoas. Nós conseguimos ver como as pessoas, até mesmo no trânsito, elas são muito impacientes. Elas não têm paciência de esperar com que a outra pessoa passe ou dê passagem. Ou seja, porque ela quer que as coisas aconteçam muito o quê? Muito rápido. Quer que as coisas aconteçam muito rápido. Então, meus irmãos, nesse tempo que nós vivemos, ainda mais onde o nosso tempo ele é consumido, o nosso tempo está sendo roubado pelas coisas do nosso dia a dia. E isso nos faz com que a gente nos torne cada vez mais impacientes, porque nós queremos resolver as coisas. Nós queremos chegar a atingir o nosso objetivo. E muitas das vezes isso nos torna pessoas impacientes. Por permitir com que o mundo tenha influência em nossas vidas, nós perdemos a paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. É só os irmãos pararem para pensar. Quando você pega um dia que você trabalha tanto, você está tão estressado, você não tem paciência para ouvir ninguém. É ou não é? A gente fica sem paciência, até mesmo para fazer alguma coisa. A gente se torna impaciente com muitas coisas. Mas, irmãos, graças a Deus que o Senhor tem nos ensinado. Porque uma das expressões do Espírito Santo é a paciência. Nós devemos ter paciência. É fácil? Não é. É por isso que nós devemos andar segundo os conselhos do Espírito Santo. Se nós andarmos segundo a nossa agenda, se nós andarmos segundo o que nós pensamos ou achamos que é certo, nós só pioraremos a nossa situação. Só traremos males sobre a nossa vida. Por isso, meus irmãos, que uma das características de que tem o Espírito Santo é ter paciência. Porque mais do que nunca, os cristãos são as pessoas que eu posso dizer, eu digo afligidas, meus irmãos. Por quê? Porque a gente não é só afligido, não é só provado com as questões do dia a dia que toda pessoa comum passa. Mas nós somos afligidos por conta de nós sabermos que a maioria dessas coisas são pecado. A pessoa do mundo, ela não tem medo de mentir, ou tem? A pessoa do mundo, ela não tem medo de xingar, ou tem? Mas nós já temos temor nessas coisas. Nós temos temor de Deus para não defraudar o nosso próximo. A pessoa do mundo não. Ela pensa primeiro em si mesma. E em último caso, e olhe lá no seu próximo. Ela pensa antes em se dar bem, em ter algum tipo de ganho, proveito, independente do que o próximo possa sofrer ou perder. Então é assim que o nosso mundo está.
E para nós cristãos que estamos nesse mundo, é terrivelmente complicado ser cristão neste mundo. Porque nós andamos contra a maré, contra o mundo, fazendo o que é certo. E em todas as vezes, não vou dizer na maioria, mas em todas as vezes, nós não conseguimos bons resultados. Porque nós enfrentamos o mundo. Nós não conseguimos, assim como as pessoas do mundo conseguem com facilidade. Poxa, você tem tanta dificuldade para conseguir um carro. Exemplo. Mas a pessoa do mundo parece que é num estralar do quê? De dedo. A pessoa do mundo, ela consegue com muita, assim, de certa forma, consegue as suas coisas. Mas a pessoa que é temente a Deus e tem que andar na honestidade, na justiça, é muito mais o quê? Difícil. Então é esse mundo que nós fazemos parte. Nós estamos peregrinando. E por ver todas estas injustiças reinando, muitas das vezes nasce em nós a intolerância, nasce em nós a falta de paciência, por ver muitas das vezes as coisas erradas. Olha o que a palavra do Senhor diz aí no Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 7. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, mas os irmãos deixam aberto em Salmo 37. Eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso. Meus irmãos, a primeira, como nós, nessa série que estamos fazendo a respeito do fruto do Espírito, qual foi a primeira característica do fruto do Espírito? Qual que é a primeira característica de que tem o fruto do Espírito? O amor. Então o amor, ele é paciente. O amor é bondoso. Meus irmãos, a pessoa que tem o amor de Deus, ela tem que ser muito paciente com quem não tem o amor de Deus. Nós temos que ter muita paciência. Eu fico pensando, quando, eu não me lembro, acho que foi Pedro, eu não me lembro qual foi o apóstolo, que chegou até o Senhor e falou: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Porque eu acho que ele ali já estava sem o quê, meus irmãos? Sem paciência. Por isso que ele falou: Senhor, vem cá, existe um limite de paciência? Porque, olha, tem um irmãozinho, tem uma pessoa que, olha, como diz o pastor Tom, tá me enchendo a paçoca. E o Senhor nos ensina o amor. Quantas vezes forem o quê? Necessário, ou seja, 70 vezes 7. Todos os dias nós devemos exercer a paciência. E ela só é possível por meio do amor. A pessoa que não tem o amor de Deus, ela não tem paciência com o próximo. Porque, meus irmãos, nós devemos levar em consideração, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor teve paciência com cada um de nós no tempo da nossa ignorância. Ele foi paciente. Ele foi paciente com cada um de nós. Mesmo nós estando em guerra contra ele, lutando contra ele, sendo inimigo dele. Mas ele foi paciente e nos revelou o seu amor em Cristo Jesus. Para que também esse amor fosse revelado agora, não agora em Cristo Jesus, mas através das nossas vidas. Através das nossas vidas. Por isso o amor de Deus é dado a cada um de nós para também exercermos o amor. Não para dizermos: eu sou amada por Deus, e ter apenas isso como título. Não, eu sou amada por Deus, mesmo eu não merecendo. Mesmo eu com todos os meus defeitos, com todas as minhas imperfeições, Ele me amou. Um ser perfeito. Um ser que está acima de tudo, nada está acima dele. Ele me amou, eu sendo tão imperfeito.
Ele me amou para que eu também pudesse amar o meu, que assim como eu também é. Fala, gente. Falho, pecador, imperfeito. Então, por isso que assim como nós devemos exercer a misericórdia, como o Senhor teve misericórdia de nós, nós também devemos ter o quê? Paciência. Nós devemos ter paciência. Paciência com o marido que não é convertido. Paciência com o filho, com a filha que não é convertido. Nós devemos entender isso, meus irmãos. Se a pessoa ela não é convertida, dentro dela não reina o amor de Deus. Então, obviamente, ela não terá as mesmas características de uma pessoa nova, como eu e você tem. De que quando alguém te fizer o mal, você deve odiar? Deve o quê? Amar, perdoar. Olha o que diz o Salmo 37, versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Ou como... Qual que está na versão de vocês? Tem uma outra palavra. Acho que é benignidade, não é? Não te indignes. Não, eu digo na questão da paciência, tem uma outra palavra. Longanimidade, obrigado. Longanimidade é o mesmo significado de paciência, tá bom? Descanse no Senhor e aguarde por Ele com longanimidade, ou seja, com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite o quê? O furor, a ira, e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao quê? Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão o quê? A terra por herança. Receberão a promessa. Receberão a promessa. Muitas das vezes nós ficamos, às vezes, angustiados, né? Como nós vemos o mal prosperando. Quando eu digo mal, eu digo as pessoas que não servem a Deus, não buscam a Deus, não temem a Deus, prosperando. Mas o Senhor nos ensina a descansar nele. Ou seja, a descansar de que forma? Nos seus cuidados. A descansar nos cuidados do Senhor. A depender dele. A ter paciência como Abraão teve o quê? Porque quando o Senhor fez a promessa, não foi de imediato que o Senhor cumpriu a promessa. Mas o Senhor fez Abraão esperar. Deus fez Abraão esperar. Mas o Senhor cumpriu, porque Ele é fiel. Se nós somos infiéis, a palavra do Senhor diz que Deus permanece fiel. Nós temos que aguardar na sua fidelidade. Nós temos que permanecer nessa paciência. De confiar que o Senhor, Ele tem, meus irmãos, o melhor para cada um de nós. Ele nos guia no caminho que para nós, segundo o conselho de Deus, é o melhor. Porque, como eu já disse, há pessoas que recebem algum tipo de bênção e logo se afastam de quem? De Deus. Logo vai embora. É como na meditação dessa semana, né? Onde o Senhor curou os 10 leprosos, vocês lembram? O Senhor curou os 10. Mas os 9 voltaram para adorar, não foi? Não. Apenas um. Apenas um. Veja que o Senhor beneficiou todos. Mas apenas um voltou para agradecer, para adorar. Ou seja, muitas pessoas recebem e vão embora. E há pessoas que vão embora porque ainda não receberam, porque não têm a paciência de esperar. E muitas das vezes são tão ingratas que não conseguem ver o cuidado que Deus está tendo com elas. Não por aquilo que não recebeu, mas por aquilo que Deus tem feito diariamente. Porque às vezes nós só queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele está dando, que é aquilo que nós queríamos. Não, Senhor, eu quero isso. Poxa, Deus me deu glória. Poxa, não recebi, não estou insatisfeito.
fica ingrata. Nós devemos aguardar no Senhor com paciência, não nos irarmos, não nos aborrecermos com o mal, com as coisas que tentam tirar a nossa paz. Por isso, a característica de quem tem o Espírito Santo e permite com que o Espírito Santo reine através das suas vidas é ter paciência. Nós precisamos deixar com que o Espírito Santo reine através de nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive. Será que ele tem vivido? É coisa, meus irmãos, para nós o quê? Pensarmos. É como diz aqui a palavra do Senhor, se vivemos pelo Espírito, andemos também por Ele. Ou seja, segundo o seu conselho. Porque o mundo com muita facilidade consegue levar as pessoas à destruição. Então aqueles que caminham nos conselhos do mundo, elas caminham para a destruição. Por isso, meus irmãos, nós carecemos de pender, de dar ouvidos à voz de Deus e não à voz da carne, para não sermos tentados a pecar, mas procurar agradar a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, deixa eu só ver se eu lembro o caminho, eu não sei se é Gálatas, eu não me lembro, mas o apóstolo Paulo diz, olhai para Jó, veja a sua paciência. Vejam a paciência de Jó, que mesmo sendo provado, foi paciente. E Deus o honrou. Nós carecemos, precisamos, irmãos, permitir com que o Espírito Santo, ele age através de nós. Para que quando a pessoa olhar para você e falar, poxa, aquela pessoa, ela não é cristã, ou evangélica, ou crente de boca, mas ela é com a sua vida, com as suas atitudes. Com as suas atitudes. Lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 18. Provérbios 15, versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma o quê? A discussão. O homem irritável, aquela pessoa que se irrita com facilidade, ela promove, como diz aqui, a discussão, ou seja, a briga, a guerra, a intriga. Ela piora uma situação, mas a pessoa que é paciente, ela acalma uma discussão. Quantas das vezes, meus irmãos, vamos falar com as irmãs, que o marido não é convertido? É fácil. Ou a esposa não é convertido, ou o filho. Quantas das vezes você é levado à discussão, a uma guerra, a uma briga dentro de casa? Porque, como diz, acabou o quê? A paciência. Então, ali, ao invés de trazer a paz, há um conflito, há uma guerra que se prolonga por dias. Como numa empresa ao qual eu trabalhava, dois irmãos estavam assim, morando na mesma casa, moravam na mesma casa, não se falavam há 12 anos. E por coincidência, trabalhavam na mesma empresa, a qual eu trabalhei os dois juntos, e eles não se falavam. Nem para dar bom dia, nem para nada, meus irmãos. A gente tinha horário de almoço, um comia no canto, outro no outro. E quando o pai vinha buscar,
Eles não ficavam no mesmo ambiente. Vinha buscar de carro, um ia andando. Não entrava no mesmo carro. Não entrava no mesmo carro. E é algo triste. Moravam na mesma casa, por coincidência, trabalhavam na mesma empresa, mas eles não se batiam. Não se batiam. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Meu Deus. E se a pessoa... E assim, é uma guerra que estava se prolongando até aquele momento, já fazia 12 anos. E muitas das vezes, numa briga de casamento, por falta de paciência de ambos os lados, muitas das vezes, são dias, semanas, às vezes meses, a pessoa muda. Que é nessa hora, meus irmãos, que nós que temos o Espírito Santo, nós devemos ter paciência para com aqueles que não têm esse mesmo entendimento que nós. Porque ao invés de criarmos uma confusão, uma dissensão, nós devemos promover a paz. Por muitas das vezes, mesmo que muitas das vezes nós precisemos ficar o quê? Calado. Porque, meus irmãos, na hora da raiva, você fala coisa que você nunca imaginou que você poderia o quê? Falar. Mas se você espera a poeira baixar, você espera o fogo apagar daquele momento, e você conversa, você vê que logo as coisas o quê? Se acertam. Mas na hora do impulso, o estrago é feio. O estrago é feio. Famílias são destruídas, casamentos são desfeitos na hora da falta, na hora de exercer a paciência, de ficar, não, deixa eu esperar. Isso se dá em todos os momentos, meus irmãos. Em todos os momentos. Quando eu estava trabalhando numa empresa, para os irmãos entenderem, e aconteceu um problema, então o meu patrão, ele chamou minha atenção de uma maneira terrível, na frente de toda a equipe. E eu não falei nada, fiquei ali calmo. Eu falei, não, por dentro a gente fica fervendo, mas eu falei, não, deixa eu ficar quieto, não vou falar nada, não vou me justificar agora, eu vou ficar quieto, porque se eu falar, vai ficar pior. Então eu fiquei quieto, fui com aquilo para casa, cheguei em casa, coloquei minha cabeça no travesseiro, dormi. Aí no outro dia, voltei a trabalhar. Aí eu falei, agora é minha hora de falar. Então eu conversei, expliquei, expus a situação. Aí ele falou, poxa, Roberto, vou te dizer uma coisa, me perdoa, eu não sabia disso. E eu fico pensando, se eu tivesse agido como qualquer outra pessoa que não teme a Deus ali, porque você ser chamado a atenção na frente dos outros, não é algo fácil. Para uma pessoa que é mundânea, ela não leva desaforo para quê? Para onde? Para casa. Ela tenta se justificar de todas as formas para que ela não saia... Não saia por baixo. Obrigado para não saia por baixo. E o interessante, meus irmãos, que essa minha atitude correu em toda a empresa. Não de uma maneira negativa, mas de uma maneira positiva. Porque o pessoal olhava assim para mim e falou, poxa, Roberto, você tem mesmo algo diferente, viu? Porque acho que se eu estivesse no seu lugar, eu tinha avançado em cima dele. Você é um cara muito paciente, viu? Porque eu nunca vi isso. Aí eu falei assim, eu fiquei assim dentro de mim, é o Espírito Santo, é Deus. Porque se eu tivesse agido tanto para tentar me defender, para não sair por baixo, com certeza eu teria sido mandado embora. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo dentro de mim, eu esperei baixar fogo, a poeira. Porque, meus irmãos, você conversando, falando, você consegue resolver tudo. Mas na gritaria, na onde a cabeça não pensa, só há problema, só há a destruição. Essa é a palavra. Por isso, muitas das vezes é melhor ficar o quê? Calado. E quando puder, tente resolver. Porque se você tenta sair por cima, se você tenta provar que você está certo, no final você vai estar o quê? Errado. Porque não é a hora de você falar, é a hora de você permanecer calado para depois você se justificar.
Que aí você fala, olha, é assim, 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 assado. A pessoa, poxa, vai tentar te compreender. Então é realmente complicado. Mas é por isso, meus irmãos, que nós devemos permitir com que o Espírito Santo haja através de nós. Haja, trabalhe em nossos corações. Lá em Colossenses, capítulo 3, Colossenses 3, versículo 12. Meus irmãos, eu não sou Jó. Para me tirar a paciência, a minha esposa ela é prova de ser... A pessoa tem que ser boa. A pessoa tem que ser boa para me tirar a paciência. Porque, sabe por quê, meus irmãos? Eu tento ver a pessoa como a gente costumava dizer da igreja que eu era, como uma alma. Uma pessoa que não tem Deus. Então não me deixo levar pelas coisas que ela fala, pelas coisas que ela faz e pelas coisas que ela tenta levantar contra mim. Eu não me deixo levar. Então, por isso que muitas das vezes, graças a Deus e ao seu Santo Espírito, eu consigo me dar bem em muitas coisas. Porque eu olho por esse ângulo, aquela pessoa não tem Deus. E provavelmente existe aquele anjinho do outro lado do ombro. Vai lá tentar lá o Roberto. Vai lá tirar a paciência dele. Né? Ou seja, existe o mal para tentar nos tirar a paz. Oi? Colossenses capítulo 3. Para nos tirar a paz, para tentar tirar a nossa alegria. É por isso que a nossa alegria é ao Senhor. É por isso que nós devemos aguardar nele. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3. Portanto, como um povo escolhido de Deus, um povo santo e amado, não é qualquer povo. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Amém? Portanto, como um povo escolhido de Deus. Meus irmãos, vocês foram escolhidos por Deus. Santo e amado. Para Deus nós somos santos e por Ele nós somos amados. Como nós já meditamos. Revistam-se da profunda, o quê? Bondade, humildade, o quê? E paciência. Vou ler aqui, tá bom? Revistam-se da profunda compaixão. Bondade. Nós temos que ter a bondade. A humildade. E a mansidão. E a paciência. Tudo isso está junto, um só conjunto. Tudo isso, meus irmãos, está em se ter o Espírito Santo. Em se andar segundo o conselho do Espírito Santo, em ter compaixão com aquelas pessoas que não nos entendem. Não nos entende. Não entende a nossa fé. Não entende o porquê que nós devemos ser honestos acima de todas as coisas. De sermos pessoas que, por mais que recebamos o mal, nós devemos fazer o quê? Em todo momento, em todo instante. Por isso nós devemos ser mansos, porque foi o que o Senhor nos disse para... como é que ele disse? Aprendei-vos de mim que sou o quê? Mansos e humildes, pacientes. Seja paciente com seu marido. Quando ele não cozinhar bem, seja paciente, tá? Porque o seu machado ali na cozinha, meus irmãos... Oxe! A dona Renê tá até mais fortinha, porque o seu machado assumiu a cozinha. Mas o dia que ele errar num tempero lá, seja paciente. Porque às vezes, meus irmãos, alguma coisa vai estar tomando a nossa mente de preocupação e a gente vai ter algumas atitudes que para a pessoa que não está entendendo o que você está passando, vai necessitar da parte dela paciência. E isso se dá muito com quem é casada. Você conhece o seu marido. Poxa, eu sei que ele não está bem. Eu vou o quê? Me afastar, vou deixar ele no quê?
no canto dele. Mas a mulher que quer saber, vem cá, o que você está fazendo? O que está acontecendo? E fica em cima. E o cara, a pessoa só quer um pouco do quê? De espaço e quer esfriar a cabeça. Acontece muito comigo. Quando eu estou muito cabeça cheia, a Fabiana logo percebe, ela me dá espaço, eu esfrio a cabeça, aí depois a gente conversa. Não em relação a gente, negócio de briga não, coisa que acontece às vezes no dia a dia. Ela consegue ver isso, eu também consigo ver isso nela. Então consigo dar espaço, ela tem espaço. Então a gente tem paciência um com o outro quando às vezes sai aquela palavra ríspida, né, por um momento, por uma fase que a gente às vezes passou no dia a dia. Então a pessoa tem paciência, ela não, alguma coisa está acontecendo com ele. Logo percebe, não é que a pessoa quer ser ignorante, é que ela sabe que aquela pessoa não está bem naquele momento. Então nós devemos ter o quê? Compaixão. Procurar entender que aquela pessoa está passando por um momento difícil. E por minha vez, por ter o Espírito Santo, eu vou ter que ter paciência em lidar com aquela pessoa. Em lidar. Olhar ela com bons olhos. Orar ainda mais para que se resolva aquela situação. Clamar a Deus por aquela vida. Essa versão fala entranhas de misericórdia. Entranha, ou seja, algo de dentro mesmo, né? Quando fala entranha de misericórdia, é algo que é profundo, é profundo. Nós devemos ter misericórdia, compaixão com aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Devemos exercer a misericórdia, a compaixão por meio da paciência. Por meio da paciência. Humildade. Ser pessoas simples, humildes. A mansidão é você ter, como é que se diz? Uma pessoa mansa, meus irmãos. Hã? Como é que é, irmã? Pode falar. Sangue de barata que diz, né? A pessoa mansa, meus irmãos, ela consegue relevar muita coisa. Ela releva, ela não deixa isso entrar no coração. Eu sou assim, eu não deixo entrar no meu coração o que não é proveitoso. Mesmo que a pessoa faça um mal, eu logo falo, meu Deus, não deixa entrar no meu coração. E eu procuro preencher o meu pensamento, meus irmãos, com coisas que me edificam e me fortalecem. Porque se você fica remoendo aquilo logo vem para onde? Para o coração. Mas se você trabalha em cima daquilo e tenta entender o porquê daquilo e tenta, por meio do Espírito Santo, tenta resolver aquela situação, o resultado é melhor e é positivo. Então, muitas das vezes as pessoas falam, como diz a palavra do Senhor, a boca fala do que está cheio. Agora eu pergunto, o seu coração está cheio de Deus ou cheio do mundo? De Deus. Então não permita com que o mundo fale pela sua boca. Não permita. Por isso nós devemos encher cada vez mais o nosso coração de Deus, do seu Espírito. Porque na hora da prova, na hora da luta, não vai ser você, vai ser Deus. Vai ser o Espírito Santo, meus irmãos, a lidar com aquela situação. Aí vai chegar a hora que você fala, poxa, eu não acredito que Deus me ajudou nessa situação. Porque você deixou Ele agir. Quantas das vezes quando você deixou Deus agir, você se alegrou tanto? E quantas das vezes que quando você agiu, você se entristeceu tanto? Você chorou, você se arrependeu. Por isso temos que ser guiados pelo Espírito. O nosso coração tem que estar cheio dessa bondade, desse amor, dessa paciência, dessa longanimidade. Como diz aí em Tiago, capítulo 1, já estou encerrando para nós participarmos da ceia. Tiago 1, Tiago capítulo 1, versículo... Vamos ler o 2 e o 3. Vamos ler até o 5, se já dá. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Irmãos, as lutas que você está enfrentando, as provas que você está passando, não é para te deixar com raiva, com ódio. Não é para te levar a pensar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Não, é para que você dependa ainda mais dele. É para que você só dependa dele, como nós lemos lá no Salmo 37. É para que você confie 100% nele, para que a sua fé seja ela... não é provada, é edificada, consolidada, purificada. Como que é o nome? Aperfeiçoada. Por meio das provas. O Senhor permite, meus irmãos, as provas. Para chegar a um final. Para chegar a um objetivo. Para chegar a um único objetivo, meus irmãos. Então nós devemos ter paciência. Paciência do quê, meus irmãos? De aguardar a resposta de Deus. De aguardar a resposta de Deus. É por meio das provas que nós exercemos e permitimos que aquilo que está em nós realmente apareça. Não sei se apareça, E o fortalecimento só vem pelo exercício. Pelo exercício. Então ele vai mostrar que está dentro de nós. Quando nós deixamos e permitimos com que Deus haja em nossos corações. Então tudo tem um fim, meus irmãos. Tudo tem um propósito. Então as lutas vêm, as provas vêm, as dificuldades vêm, para que a nossa fé seja fortalecida. Para que verdadeiramente... para que você verdadeiramente, como é que eu posso dizer? Senhor, me dá a palavra. Não. A prova vem para provar se você verdadeiramente ama a Deus ou não. Fortificar, né? Se você ama a Deus ou não. Porque você dizer de boca é o que, irmã? Fácil. Porque o mundo todo diz que ama a Deus. Mas na hora da luta, na hora da prova, na hora de permanecer fiel a Deus diante do pecado, o mundo cede, o mundo cai, porque não é de Deus. Mas aquele que é de Deus, ele permanece fiel a Deus. Independente do que passe, independente das provas que enfrente, ela permanece fiel a Deus. Por isso nada e nem ninguém pode a separar do amor de Deus. Nada e nem ninguém, como está lá em Romanos, nada, 1 Coríntios 12, 11. Nada, quem vos separará do amor de Deus? O que te separará do amor de Deus? Nada, meus irmãos, pode nos separar do amor de Deus. Nada. Por isso nós devemos ter paciência. Ainda mais que nós sabemos que Jesus está voltando. Jesus já está às portas, meus irmãos. O mundo está entrando, está numa crise, vai piorar a situação, mas nós que aguardamos a vinda do Senhor, nós que esperamos a vinda do nosso amado, do nosso noivo, nós devemos aguardar com paciência e alegria. Tiago, capítulo 5, aí mesmo em Tiago, capítulo 5, versículo 8, nós devemos ter paciência, aguardar com paciência. Deixa eu só pegar aqui o contexto de Tiago, porque acho que é o que eu estava precisando. Tiago, capítulo 5, vamos ler o versículo 7. Sede, pois, irmãos, o quê? Até a vinda do Senhor. Meus irmãos, nós temos que ser pacientes. Porque, meus irmãos, nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que todas essas aflições que nós estamos passando, todo esse mal que está no mundo, ele vai acabar. Ele vai acabar para sempre. O choro não durará para sempre, meus irmãos, mas a alegria, ela será eterna por estarmos diante do nosso Senhor e Salvador. Então, essa luta que nós passamos,
algo insignificante diante da alegria que nós teremos no reino de Deus. Por isso nós devemos ser pacientes, tomar cuidado. Cuidado no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder. Nós devemos demonstrar, eu tento usar uma palavra, não é demonstrar, mas nós devemos exercer aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido por meio do seu Santo Espírito. Então sedes, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador é aquele que planta. Eis que o lavrador espera o fruto da terra, aguardando com quê? Paciência. Até que receba a chuva temporã e a seródia. Sede vós também o quê? Paciência. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está o quê? Mais perto do que nunca, meus irmãos. Meus irmãos, todas as pessoas que estão ao seu lado, incrédulas, todas elas vão te dizer que os dias estão o quê? Passando rápido. Todas sabem, todos estão sentindo que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Todos estão sentindo. Há aqueles que vão se aproximar do Senhor por meio da santificação, e há aqueles que vão cada vez mais se afastar do Senhor, se envolvendo com o mundo, se tornando cada vez mais impacientes para tentar realizar um desejo do coração. Mas aqueles que estão no Senhor, eles já sabem, eu não vou fincar raízes nessa terra, porque eu não sou dessa terra. A minha pátria é os céus. Então por que eu vou me esforçar? Por que eu vou lutar por algo que já está prestes a acabar, a terminar? O Senhor diz em Mateus 6, se eu não me engano, ajuntai tesouros no céu. E isso já tem mais de 2000 anos atrás. Aonde você deve fincar raízes, não sei se essa é a palavra correta, aonde você deve estabelecer a sua tenda, é o reino dos céus, porque ela é a nossa terra prometida, o reino de Deus. Amém, meus irmãos? É o reino de Deus. Tudo está passando e passando numa velocidade rápida, extraordinária. Saiu até uma matéria, se eu não me lembro o portal que deu, que disse que esse ano foi o ano mais rápido de todos os tempos. A Terra girou, não sei se a Terra girou mais rápido, uma coisa assim, não foi? Os dias têm passado tão rápido, irmãos, até a ciência está comprovando que os dias estão sendo o quê? Abreviados. Não está dando tempo da gente fazer muita coisa. Você começa uma coisa, quando você olha no relógio, meu Deus do céu, mas já passou tudo isso. Por isso nós devemos nos guardar no Senhor. Irmãos, cuidem-se da vossa fé, da vossa salvação. Cuidado para que o mundo não o afaste de Deus. Tenha paciência e entenda, está terminando, está acabando. E aquele que estiver com o príncipe desse mundo, infelizmente será julgado para a condenação eterna. Mas para aqueles que aguardam com paciência no Senhor, por meio das provas, das lutas, dos sofrimentos, por meio das lágrimas, esses receberão a coroa da vida e reinarão com o Senhor para todo sempre. Aguardemos, irmãos, a vinda do Senhor. E tenha paciência, paciência. Paciência na vinda do Senhor e paciência com as pessoas que estão ao nosso redor. Ame o seu filho, tenha paciência com seu filho. Ame o seu marido, tenha paciência com seu marido. Amemos o nosso próximo, tenhamos paciência com o nosso próximo, porque eles não conhecem a Deus. Mas nós que conhecemos, nós devemos, é uma obrigação nossa, ter paciência com eles, para que Deus também, pela sua graça e misericórdia, também venha iluminar a vida deles,
por meio de Cristo Jesus, que é a salvação e a luz dos homens. Amém, meus irmãos? Amém. Então, clamemos ao Senhor para nos dar essa paciência, para trabalhar isso dentro do nosso coração, porque é uma das características de quem tem o Espírito Santo. O fruto do Espírito, a paciência. Amém?